O problema não é você encontrar a pessoa certa, é você estar disponível para a pessoa certa. Se você vive hoje relacionamentos difíceis, pensa aqui comigo. Você está atraindo esse tipo de pessoa por alguma razão, porque talvez você já viveu vários relacionamentos e todos eles apresentaram o mesmo padrão de pessoa. Ou então você já tentou de diversas formas, mas esse ciclo se repetiu na sua vida. E eu quero te mostrar aqui hoje que esse não é o problema. O problema não está naquela pessoa que você encontra ou na pessoa que você atrai, mas está naquilo que dentro de você faz com que você atrai esse tipo de pessoa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Samara Menegaso. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou terapeuta, mentora de mulheres e de relacionamentos, e eu quero te ajudar a viver o seu relacionamento ideal, o relacionamento que você tanto deseja e que talvez hoje você não consiga ou que ele pareça estar tão distante. Muitas vezes a gente olha para os nossos relacionamentos como se eles fossem resolvidos com trocando a outra pessoa, ou então como se o outro mudasse, tudo se resolveria. E sim, eu sei porque eu já estive nesse lugar. Também já quis mudar quem estava do outro lado, para que assim se resolvessem os problemas de relacionamento que eu tinha. Só que não foi bem assim. Eu troquei de relacionamento e o problema continuava aparecendo. E até que eu caí no desenvolvimento humano e entendi que existia uma razão pela qual eu me conectava, eu atraía aquelas certas pessoas que faziam com que os relacionamentos fossem frustrados, conturbados, relações difíceis, que inclusive foi o que aconteceu no começo do meu relacionamento com o meu marido, que hoje é meu marido, né? Mas que lá no começo a gente viveu um relacionamento muito difícil, um relacionamento muito conturbado, cheio de brigas, de ciúmes, excessos de ciúme, e tudo girava em torno de discussão, a gente não conseguia manter uma comunicação boa, uma conversa, né? Ser aquele relacionamento prazeroso que eu tanto desejava. E muitas vezes eu olhei para aquela situação e eu pensava, eu não quero que seja outra pessoa. Eu gostaria de viver um bom relacionamento com ele, porque o relacionamento não era os piores do mundo. Quando eu falo em piores do mundo, eu estou dizendo aqueles relacionamentos tóxicos, agressivos, relacionamento onde a outra pessoa literalmente mostra que não quer estar com você, mas você ainda insiste em se manter ali. Mas era um relacionamento mediano, como talvez grande parte da população vive. Um relacionamento que não era péssimo, mas poderia ser melhor e eu desejava que fosse melhor. Até que eu entendi que dentro de mim existiam muitas questões não resolvidas que faziam com que eu atraía pessoas que me mostravam lugares que eu precisava olhar. Só que a gente não vê o relacionamento assim, dessa forma. Mas os relacionamentos, eles são como um espelho. Eles refletem aquilo que está dentro de nós. A forma como olhamos o mundo, a forma como olhamos para nós mesmos, como interpretamos as coisas ao nosso redor. É como se o outro estivesse colaborando conosco. Não só ele, mas se você parar para analisar, todas as suas relações mostram alguma coisa que está dentro de você ou sobre você, sobre a forma com que você se vê, a sua autoimagem, sobre aquilo que você acredita sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre os homens. E eu tinha muitas dessas crenças e eu tinha muitas questões dentro de mim que faziam com que eu acabava projetando no outro uma solução, mas não era assim que as coisas se apresentavam. E talvez isso também aconteça aí do outro lado com você. Você também tenha questões não resolvidas, você também tenha feridas que estão abertas, que você está esperando que a solução chegue através da outra pessoa. E eu sinto te dizer, que se ninguém te disse ainda, que você não vai conseguir resolver isso com a outra pessoa. A única pessoa capaz de curar as suas faltas, as suas feridas, é você mesmo. E muitas vezes é isso que a gente não entende. A gente passa por relações difíceis não só dentro dos nossos relacionamentos, como também nas amizades, como também com colegas de trabalhos. Muitas pessoas passam relações difíceis com pessoas da própria família, talvez pai, talvez mãe, sogra, sogro, enfim, irmãos, pessoas que estão colaborando com você e te mostrando coisas que você precisa trabalhar dentro de você. É como se essas pessoas, elas buscassem dentro da sua própria história, do livro da sua própria história, e dissessem, olha aqui, você já viveu isso em algum momento da sua vida. Você já viveu essa rejeição em algum momento da sua história. E agora você está vivendo novamente isso
para que você seja capaz de olhar, de solucionar, de buscar resolver. É uma pena que não é dessa forma que a gente interpreta e que talvez por ser tão inconsciente com as coisas ao nosso redor, a gente não consiga ter tamanha percepção de que as relações funcionam dessa forma. E esse é o meu trabalho aqui, de levar consciência para que as suas relações se tornem melhores, sejam mais leves. Então, ao longo de toda a sua trajetória, de toda a sua história, você foi acumulando histórias, você foi acumulando imagens, você foi acumulando crenças e situações em que você viveu que fizessem você acreditar que talvez seja muito difícil viver um bom relacionamento. Ou então, que para amar alguém, para alguém lhe amar, você precisa entregar tudo de si. Você precisa anular quem você é. E muitas vezes isso serviu do espelho que você teve em casa. Como que a sua mãe viveu um bom relacionamento? Como que a sua, se é que ela viveu, né? Como que a sua mãe viveu o relacionamento com as pessoas próximas a ela? Será que ela podia ser quem ela realmente queria? Será que ela tinha esse livre-arbítrio de dar opinião, de poder se expressar, de conseguir entregar aquilo que ela tinha? Ou ela precisava se anular, silenciar e entender que talvez amor fosse se doar totalmente às vontades do outro? Muitas vezes, quando isso acontece no ambiente em que a gente vive, registra como se fosse um padrão, aquilo que a gente chama de padrão emocional ou um padrão de relação, que é aquilo que você aprendeu na sua vida e está registrado na sua mente como uma memória, uma imagem, e você vai fazer de tudo para manter esse padrão. Então, muitas vezes, aquele relacionamento difícil que você tem com as outras pessoas, nem se tratando só de relações amorosas, ela está te mostrando que talvez você esteja repetindo uma história, talvez você esteja preso em um padrão que você aprendeu que amar era isso, que você aprendeu que relacionamentos eram difíceis e que você não podia ser quem você desejava. Ou então que você tem uma ferida emocional muito grande, talvez uma ferida do abandono, e através disso você desenvolva a dependência emocional. Sim, pode ser que você ache que eu estou aqui falando em grego e que você não está entendendo nada desse vídeo, mas eu estou querendo te dizer que aquilo que você vive hoje nas relações estão dizendo algo sobre aquilo que você tem dentro de você. A forma como você se expressa, como você se sente, a forma com que você acredita que você merece ou não viver um relacionamento incrível e saudável. Então, quando a gente quer mudar o resultado fora, a gente precisa olhar para dentro e entender o que aqui dentro de mim está me impedindo de ter esse resultado e o que eu preciso aprender, que habilidades eu preciso desenvolver para que esse resultado chegue, para que eu consiga alcançar esse resultado. Porque muitas vezes a gente olha para dentro de nós mesmos e encontra lugares que nunca acessamos ou que nós mesmos não conhecíamos. Mas através disso, não basta só conhecer, você precisa desenvolver a habilidade que vai te levar lá. E muitas das vezes, ou a maioria delas, essas habilidades são emocionais. São a capacidade de gerir as suas próprias emoções, de lidar com aquilo que acontece dentro de você, sem que você projete isso no outro, sem que você espere que o outro faça essa parte por você. E talvez essa seja a parte mais difícil e a mais incrível de viver um relacionamento saudável. Eu estou aqui para te dizer que é possível sim, porque se eu conseguir, você também consegue, mas que toda jornada, todo processo, ele é individual. E talvez você passe por situações ou passou por situações que eu não passei. Da mesma forma, eu passei algo que talvez você não tenha passado. E que a forma de superar, ela é uma só. Entrando em contato com aquilo que tem lá dentro, que você não conhece, que talvez nunca olhou para isso e que talvez para você viver o relacionamento que você deseja e que você sonha, seja preciso dar esse passo. Se talvez você nunca ouviu falar sobre feridas emocionais, saiba que elas se manifestam nas relações com os outros. O outro faz você se sentir exatamente da forma que você não gostaria e que você luta para não se sentir. Por exemplo, se você tem uma ferida do abandono, você vai fazer de tudo para não se sentir só. É aí que você desenvolve a dependência emocional. Você faz de tudo para não ficar um longo período sozinho, para não reviver o abandono que talvez não começou com essa pessoa, começou lá atrás. Então, para você viver um relacionamento incrível, conhecer aquilo que está dentro de você é fundamental, para que assim você entenda que nem tudo é sobre o outro
e que você pode lidar com as suas próprias questões sozinhas, que você não depende da outra pessoa para ser feliz, para se sentir completa, mas que você estando feliz, inteira e completa, você consegue viver um relacionamento incrível e encontrar uma pessoa que também esteja neste nível. Porque senão você vai encontrar uma pessoa que também está pela metade igual você. E é por isso que talvez os seus relacionamentos não deem certo hoje, porque você seja uma pessoa incompleta, com feridas, faltas e cicatrizes, que encontra outra pessoa que também está da mesma forma incompleta. Ambos vão tentar se alimentar um do outro para que se sintam completos assim, mas esse não é o caminho. Esse não é o relacionamento saudável. Esse não é o relacionamento ideal que vai trazer para você crescimento, que vai trazer para você evolução e uma jornada contínua junto com o outro. Até porque vocês vão passar toda a vida de vocês tentando se alimentar um do outro da forma de suprir aquilo que está dentro de você, numa busca sem sucesso. Porque o relacionamento saudável, ele é um relacionamento maduro, onde duas pessoas conseguem não se guiar através da paixão avassaladora dos adolescentes, mas através de alinhamento, valores e desejos intrínsecos de formar aquilo que desejam juntos. Seja família, seja empresa, seja projetos, enfim, cada casal pode desenvolver aquilo que bem entende da sua forma, da sua maneira, dentro da sua realidade. Não existe um certo nem um errado, mas existe uma forma de dar certo juntos, que é através do amor consciente e maduro. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza de que talvez a razão pela qual os seus relacionamentos não têm sucesso hoje, ela não começa pelas pessoas que você encontra, mas por aquilo que faz você se conectar a essas pessoas. Se precisar de ajuda, o link está na descrição e será um prazer contribuir com a sua jornada. Curta esse vídeo, comente e envie para aquela sua amiga que está precisando saber disso. Um beijo e até mais.